Está no ar mais um TV Pet Show, um programa feito especialmente para você que, assim como nós, é apaixonado por animais. E olha, se eu fosse você, não saía daí, porque o programa de hoje está sensacional. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou. O Dr. Ricardo Renza explica a evolução das doenças nos pets ao longo dos anos. A doutora Glauci Medeiros alerta sobre os problemas da obesidade em cães e gatos. E vamos falar também da epilepsia em animais com o Dr. Vitor Barbosa. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. A Pet Dica de hoje é sobre castração, um ato que vai prevenir futuras doenças oncológicas. Uma cirurgia eletiva de fácil acesso que vocês podem estar fazendo pensando no pet de vocês. Eu estou aqui com o Dr. Vitor Barbosa, médico veterinário especializado em ortopedia e neurocirurgia. Tudo bem, doutor Vitor? Tudo bem, Catuxa. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Prazer, de falar de um assunto que muita gente vem pedindo, doutor, que acho que é até um pouco complexo quando as pessoas começam a falar desse assunto, que é a epilepsia em animais. A epilepsia em animais é um problema que a gente tem rotineiramente na clínica de pequenos animais, principalmente quando a gente mexe mais com ortopedia, neurocirurgia e neurologia clínica, né? E é um grande problema, principalmente nas madrugadas para os plantonistas veterinários. Entendi, porque o tutor se desespera. Exatamente. Logo. Normalmente eu costumo falar para o tutor assim que eu recebo que a epilepsia, né, a convulsão, o sintoma neurológico, ele assusta muito. Verdade. Então, para o tutor que ele é leigo, ele está em casa, está preocupado com o animal, para ele tem uma percepção de que o animal está sofrendo muito e acaba se desesperando bastante nessas situações. Eu acho que tanto para os humanos, como para quando a gente vê um humano, quando vê um animal, é sempre uma situação que a gente fica muito nervoso. No animal, né? A gente adiciona a vocalização, né? Então, assim, dá aquele grito, aquele miado, aquele latido sofrido, aquele uivado, e normalmente sensibiliza bastante o tutor. Doutor, mas eu tenho um animal que eu nunca suspeitei, ele nunca apresentou sintoma nenhum e ele convulsiona. Eu tenho que levar imediatamente para o hospital? Bom, a convulsão ela é um sintoma, né? E esse sintoma ele pode ser derivado de várias doenças. A epilepsia idiopática é uma delas. Não obrigatoriamente ele vai ter epilepsia, se ele não obrigatoriamente ele vai ser taxado, né, como epiléptico. A convulsão ela é um sintoma e esse sintoma ele advém de contrações musculares involuntárias por causa de uma hiperatividade cerebral. E essa hiperatividade cerebral ela pode ser focal ou no cérebro como um todo. Isso vai causar uma convulsão. Agora, o que causou essa hiperatividade cerebral é o que a gente vai tentar descobrir. Então a gente tem que levar logo, né? A ideia é que leve logo para a gente começar um processo investigativo, né? Convulsionar, né, ter epilepsia, convulsionar não é saudável de forma nenhuma. Ela existe por um motivo, a gente tem que tentar achar o diagnóstico para sanar as convulsões. Aí no caso, uma vez feitos os exames, foi diagnosticado que tem epilepsia. Tem tratamento para os animais? Perfeitamente. Uma vez que a gente diagnostica epilepsia idiopática, né, que é aquela epilepsia, aquela convulsão sem causa aparente, tem um tratamento muito semelhante à medicina humana, né? Vai utilizar anticonvulsivantes, de ação curta, de ação longa, em pouco período, por longo período. Quem vai definir isso é o clínico ou o neurologista que está acompanhando. E aí, doutor, uma vez foi diagnosticado, eu sei que meu animal tem epilepsia. Quando ele está prestes a convulsionar, essa é uma pergunta que a gente recebe demais, ele vai dar alguns sinais para que eu me atente, que eu já prepare para proteger? Perfeitamente. A convulsão, a epilepsia, ela tem alguns aspectos. E como eu falei no começo, ela pode ser focal ou generalizada. Então, assim, se você perceber que o seu animal que já convulsiona, ele está com uma convulsão focal, por exemplo, que é como se fossem uns tremores só na parte da boca, na orelha, determinados grupamentos musculares da coxa ou do braço, você já tem que acender um sinal e já deve procurar ou pelo menos comunicar ao seu médico veterinário, bom, está acontecendo alguma coisa, eu já estou tratando ele não tem convulsões há um tempo, mas agora ele começou uma focal, então já é um sinal de alerta. E quando acontece a convulsão mesmo, aquela geral que você fica desesperado, o que é que eu posso fazer ali para tentar amenizar de alguma forma ou não tem? Tem que esperar Perfeitamente. terminar? Muito semelhante aos humanos, a nossa orientação é que você contenha o paciente para que ele não se machuque. Então você vai segurar o seu animalzinho para ele evitar que ele se bata, que ele se machuque, derrube um móvel, bata em algum móvel, certo? Assim que terminar a convulsão, você tiver certeza de que ele está ali, está tranquilo, você se caminha diretamente para um serviço 24 horas, para o veterinário
veterinário de confiança. Aí tem que proteger a cabeça? Proteger a cabeça, os membros. A gente tem muito animal que tem, por exemplo, animal mais idoso, com osteoartroses, que convulsionam, se batem tanto que acabam luxando alguma articulação ou piorando um quadro ortopédico pregresso. Entendi. Doutor, aí uma vez que eu estou já tendo tratamento, já faço tudo direitinho e ele continua convulsionando, isso eu vou ter que levar sempre para o hospital? Vai ser normal? Até que ponto vai ser normal para ela? Bom, é uma conduta que muda de médico para médico, dependendo muito da situação. Isso eu falo porque a epilepsia, as convulsões, a gente tem N causas, elas podem ser bacterianas, virais, inflamatórias, causas idiopáticas, causas genéticas, causas hipoglicêmicas, causas nutricionais. Então tudo depende de caso para caso. Por exemplo, Vitor, eu tenho um cão que ele tem convulsões, acessos convulsivos, porque ele tem algum problema endócrino e ele faz hipoglicemias, certo? Ele tem diabetes e aí quando ele faz hipoglicemia ele convulsiona. Obviamente a gente vai ter que ter um alerta muito grande. Se ele voltou a ter convulsões, mesmo em tratamento, já é um sinal de alerta. A gente já vai ter que ir para o veterinário novamente, certo? O grande problema das epilepsias é quando o paciente adquire o que a gente chama de status epiléptico. É quando ele começa a ter uma convulsão atrás da outra. Seguidas convulsões. Vitor, em 10 minutos meu cachorro convulsionou 4 vezes. Esse cachorro ele precisa ir ao internamento, ele precisa ser direcionado ao veterinário para o controle do status epiléptico. É como eu falei, a convulsão, ela a longo prazo, ocorrendo várias vezes, ela pode causar um dano cerebral muito grande. E isso é extremamente prejudicial. Então, era isso que eu ia perguntar, né? Muitas convulsões ele vai prejudicar o cérebro. Muitas convulsões é extremamente prejudicial. Dizer assim, Vitor, se acontecer uma, não vai causar nada? Não, vai causar algum dano, vai causar. Mas com uma sequência de convulsões é muito pior. Então, quer dizer, doutor, sempre tem que estar em contato com o médico, não tem como... Você tem que ter um bom clínico de estimação, um bom neurologista de estimação. O grande foco da epilepsia, da convulsão, é você dar um diagnóstico. Vou dizer uma informação aqui. Recentemente, eu atendi um paciente epiléptico, né, que estava tendo acessos convulsivos, que o diagnóstico dele foi doença do carrapato. Então ele estava tendo convulsões por doença do carrapato. Então a gente tratou essa doença e o paciente nunca mais teve uma convulsão. Entendeu? É totalmente diferente de um paciente que ele é epiléptico idiopático. Sim. A gente não tem causa aparente, uma causa genética. Aquele paciente vai ser tratado para o resto da vida. Então o foco hoje é dar um diagnóstico. E hoje, mais do que nunca, a medicina veterinária está muito avançada. Então, por exemplo, aqui no Ceará mesmo, a gente tem acesso a exames de imagens avançados, como tomografia, coleta de líquido para fazer análise, dentre outros exames. Então, hoje a gente está cercado de boa estrutura para poder dar um melhor tratamento para os pets. Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Eu acho que esclareceu muita coisa, tanto para mim quanto para quem está em casa. Se surgirem mais dúvidas, a gente faz uma pergunta e resposta com você aqui. Estou à disposição. Você já firma o compromisso de voltar. Tudo certo. Deixe suas redes sociais, doutor, para quem quiser acompanhar seu trabalho. Bom, nas redes sociais é @VictorBPereira, né? Eu atendo na Guararapes Vet Center. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, que vai ser um prazer atender vocês. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Por nada. A minha pet dica é, para você que tem um cão epiléptico ou que apresenta sintomas convulsivantes, procure o seu médico veterinário. O diagnóstico é o melhor para a saúde do seu pet. Gente, eu estou aqui com a doutora Glauci Medeiros, médica veterinária endocrinologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, tudo bem. Muito obrigada por aceitar nosso convite. E a gente vai falar de um assunto que chega a ser até polêmico, né, doutora? Muito, muito polêmico, viu? Hoje em dia demais. Obesidade. Doutora, o que a gente mais vê, acho que a senhora deve ver isso muito também, os tutores... Não, ele não é gordinho, ele é fofo. Deixa ele gordinho assim que meu gato e meu cachorro. Mas a obesidade é uma doença, né, doutora? Hoje a gente tem a obesidade como doença, ela já é considerada doença e uma doença crônica, tá? Uma doença crônica com sérios fatores, assim, de agravamento para a saúde do pet, tá?
O que mais a gente percebe hoje? Quando chega, né, que a gente conversa com o tutor e pergunta que score corporal, qual é o grau, e a gente tem uma tabelinha para isso, né, para ele estar pontuando onde é que está ali na tabela, e eles sempre colocam 1 ou 2 a menos, né, do que está ali. É aquele paciente que a gente já viu que não tem mais cintura, que a gente não consegue palpar a costela, né, mas que o tutor ainda acha que está bem, está fofinho, né, está dentro do normal. Então quer dizer, doutora, que só eu olhando tem como eu estabelecer assim, olha, esse ponto aqui já está passando, já vai começar a entrar no sobrepeso. Sim. É porque assim, a maioria acha que eu tenho que pensar no peso. Ah, essa raça, por exemplo, tem que ter até peso X. Não, na verdade, a gente verifica o score corporal, né? Tem uma dica que eu sempre dou para o tutor, né, para o pai de pet, mãe de pet, que é estar palpando a costela e verificando. Se eu palpo e você percebe que está assim como você palpa aqui, né? É o que está ok, é o que está legal, eu consigo palpar fácil. Se eu já palpo e sinto mais fofinho, já não está normal, já é bom procurar a orientação. Né? No caso aqui, da Aledol, né? Linda, tá olhando para a mamãe dela ali direto. Aqui, ela já está um pouco acima do peso? Já, a gente já percebe que é uma paciente que está com score acima, né? Porque ela já não tem aquela entradinha de cintura, né? Ele precisa ter a entradinha de cintura e quando eu vou palpar a costela dela, eu já não preciso apertar um pouquinho mais do que eu deveria. Então, a partir daí já deve se atentar. Já deve se atentar. A partir do sobrepeso. Agora, outra coisa muito importante. As pessoas, o meu cãozinho, o meu gatinho, tem muito gatinho sobrepeso, né, doutora? Muito, a maioria com sobrepeso. Tá acima do peso, então eu vou fazer a dieta dele. Eu vou diminuir a ração, E aí é que tá o problema, né, aí doutora? É muito perigoso. Porque quando você pega uma ração ou alimentação que dá, né, e você simplesmente não vou reduzir metade, 10%, 20%, você pode não conseguir, na maioria das vezes, que ele tenha uma perda de peso. Se tiver perda de peso, não é normal, não é natural, não é saudável. E esse paciente ainda você pode causar nesse paciente uma subnutrição. Né? Então, de jeito nenhum fazer pior. por conta própria. Ainda né, pior. doutora? Exatamente. É necessário orientação, é necessário avaliar o paciente, ver em que score corporal ele está e qual ele precisa ir, perda de peso gradativa, fazer orientação se precisa ou não de medicação, se tem alguma alteração endócrina ou não, é apenas um manejo nutricional, a ração que precisa, a medicação adequada, o que for. Né? Eu tenho um paciente que tem aumento de colesterol, triglicerídeos, ou já tem resistência insulínica, né? E aí vai dificultar a perda de peso, então tudo isso é preciso observar, avaliar os exames, né? Ver exatamente a melhor dieta para esse paciente. Doutora, em todo caso, antes de falar dos problemas, que são muitos, que eu já estou aqui impressionada, antes da entrevista a doutora estava me falando, antes que meu pet chegue ao sobrepeso, o que é que eu posso fazer? Tem alguma coisa que eu possa prevenir a obesidade? Pode sim. É uma das coisas assim, mais simples que pouco tutor faz. Verificar daquela ração a quantidade adequada. E aquela quantidade adequada, que na maioria tem uma tabela nutricional no verso da ração, olha aquela quantidade, pesa a quantidade, de olho não funciona. Cada uma vai ter um pelletzinho, um croquetezinho com peso diferente, então precisa pesar. Não adianta, é uma xícara, a ideia é pesar, colocar em horários determinados, passear, né, atividade física, parece muito com a gente. Tem que ter um gasto calórico maior do que o consumo, porque senão vai aumentar. Né? Isso aí são coisas simples que você consegue fazer, né? Antes. E sempre é melhor prevenir, né, doutora? E sempre é melhor prevenir. Agora, no caso da obesidade, doutora, eu já fiquei impressionada com os problemas que acarreta. Fala um pouquinho pra gente, as consequências da obesidade. Bom, de principais consequências hoje que eu percebo, né? Eu tenho pacientes que eles começam a ter alterações ortopédicas. É aquele paciente que você chega em casa, ele já não corre mais para te ver, porque ele já não consegue levantar mais com facilidade, porque tudo dói. É um paciente que está toda hora inflamado, né? Hoje a gente está em vários estudos que provam que esse paciente está toda hora inflamado e isso vai causar alterações metabólicas, né? E o que seriam isso? É aumento de colesterol, triglicerídeos, né? É o paciente que vai estar aumentando aquela glicemia e esse paciente ele vai ter muito mais predisposição a diabetes, por exemplo, tá? Tem pacientes que
Tem alterações endócrinas, né, como um hipotireoidismo, um hiperadreno, né, que eles podem ter alterações e dificuldade de perda de peso. Mas a maioria deles é realmente esse manejo alimentar, falta de exercício, né. Outra consequência é você às vezes vai precisar operar aquele paciente, o risco anestésico, né, o risco de vida é maior. Alterações ortopédicas, né, muitas alterações. E assim, o principal que hoje eu converso muito, reduz bastante o tempo de vida. Tem pacientes, né, que a gente viu, já pesquisou, já tem vários estudos, né, que tem até 2 anos a menos de vida, né? Outro risco, a questão do câncer, né? Ele agrava, ele aumenta, né? Ele colabora muito o sobrepeso, a obesidade para os fatores, como fator de risco para É muito parecido com a nossa realidade, com a medicina humana, né, muito doutora? parecido com a nossa fisiologia, muito parecido. Então, para quem está em casa, né, que se tem amor pelo seu pet, então O tem ideal que... é cuidar mesmo desse peso, é dar uma verificada com o veterinário, ver se tem necessidade dessa orientação maior mesmo, né, junto com o endocrinologista. Ai, doutora, eu ainda tinha mais perguntas para fazer, mas o Hélio já está avisando que o tempo acabou. Então a gente vai deixar marcado um outro momento, porque eu tenho certeza que em casa as pessoas vão mandar mais perguntas. Amei ótimo, nossa entrevista. então. Obrigada, viu? Obrigada. Uma verdadeira aula, muito esclarecedora. Antes de terminar, doutora, fala suas redes sociais para quem quiser acompanhar seu trabalho. Pronto, é doutora Glauci Gurgel Vet, né? E eu trabalho em 2 clínicas, né? Casa de Amigos e Animal e Companhia, tá? Nas 2, uma pela manhã e outra à tarde. Tá Doutora, bom? muito obrigada. Obrigada, Aledol. Obrigada, a mãe da Aledol, que tá ali, que eu não perguntei o nome. Mas muito obrigada. Bom, a minha pet dica de hoje, né, para evitar que seu pet fique obeso, é que naquele momento de que você vai se alimentar, almoço, janta, se vê que ele fica com aquele olhazinho pidão, coloca ele em outro cômodo, né? Deixa ele afastado para evitar de você acabar sucumbindo e entregando, né, da sua comida para ele, tá bom? Gente, olha só quem está aqui comigo, Dr. Ricardo Reis, que já é parte da família TV Pet Show. Nem que ele queira sair, a gente não permite. Faz parte da família desde o começo. Estamos aqui de novo, né? Mais uma vez, um grande prazer estar com a TV Pet Show, de quem realmente eu tenho o máximo prazer de conversar com vocês. E o prazer é todo nosso. E sempre que a gente tem um assunto que gera um pouquinho de polêmica, a gente lembra, não, quem pode explicar isso pra gente? Dr. Ricardo Reis. As pessoas encontram a gente na rua e falam, por que hoje em dia inventam tanta doença para cachorro e gato, né? E na verdade não inventaram, né, doutora? É isso que a gente vem falar hoje. A evolução das doenças. Por que apareceram tantas doenças novas agora nos animais, doutor? Exatamente. O perfil das doenças nos últimos 40 anos mudou completamente. Eu lembro que quando eu comecei a fazer clínica, predominavam as doenças infecciosas, predominavam as doenças parasitárias, predominavam as doenças carenciais, e isso com o tempo foi evoluindo. As vacinas, nós conseguimos prevenir a maioria das doenças, né? Principalmente a sinomose, né? A parvovirose, né? E com os vermífugos a gente conseguiu também controlar as verminoses, e com a alimentação, as rações, a gente conseguiu até prevenir as doenças carenciais. Então, essa evolução se deveu a vários fatores, tá? E o aparecimento de doenças novas, com a diminuição das doenças infecciosas, parasitárias e carenciais, apareceram outras doenças hoje que têm origem mais imunológicas, tá? Como as alergias, a atopia, tá? Como outras neuroses também que podem ocorrer em animais, né? Compulsão por lambedura, né? E até a mudança de comportamento devido a essa mudança que houve, porque antes os cães viviam nos quintais, né? Em contato com o chão, até eram proibidos de entrar dentro de casa, né? Então as doenças parasitárias era por isso? Era por isso, um contato. Enterravam ossos, desenterravam, roíam, né? Então tinha um contato. E muitos cães tinham acesso à rua, tá? Tinha muitos cães,
acesso livre à rua. Então, essa promiscuidade com os animais de rua na época, então, predominavam essas doenças. Com a mudança, né, para os prédios, para os apartamentos, então houve uma mudança radical. Aquele cachorro que passava o dia inteiro no quintal, Em contato com a correndo, natureza. em contato com a natureza, correndo para o portão, passando uma pessoa, o cachorro vizinho latindo, né? Um gato no muro, ele passava o dia inteiro ocupado. Tinha muito entretenimento. Tinha muito entretenimento saudável, inclusive, tá? E hoje não, nos apartamentos, né, o cachorro que vive em apartamento confinado praticamente não tem mudança nenhuma. Então o tédio, né, pode exercer uma função bastante grande no sistema imunológico, tá? Doutor Ricardo, então a gente pode dizer que com relação às alergias é porque a imunidade realmente foi afetada do fato dele sair do contato com a natureza e ficar mais dentro de casa. Sim, as alergias, existem alergias que precisam de um gatilho, de alguma coisa que possa desencadear o processo alérgico, tá? Como quem tem urticária come camarão, quem tem asma tem contato com mofo, enfim, existem os gatilhos. Hoje existe uma alergia chamada atopia, que é muito comum em cães, tá? Em gatos pode ocorrer também. Essa alergia, esse tipo de alergia, ela não precisa de gatilho. Na verdade, é um desequilíbrio da própria resposta imunológica, que reage de forma anormal. Então, isso não precisa o animal ter qualquer contato com o produto de limpeza, como se, né, ou shampoo, ou mesmo ração, muda shampoo, muda ração, muda produto de limpeza, e o animal continua alérgico. Vai desenvolver independente disso. Independente, é uma coisa que é gerada pelo próprio sistema imunológico. E é muito comum a atopia, que é frequente, algumas raças têm uma predisposição maior que outras. Doutor, e o câncer? As pessoas falam que hoje em dia, antigamente não se ouvia falar em câncer em animais, e hoje se ouve falar muito. Por quê, doutor? Bom, em relação ao câncer, tá, até a década de 60, mais ou menos, os cães tinham uma vida bem mais curta. A vida média na Europa de cães era 8 anos. Com o advento das rações, que melhorou muito a nutrição dos animais, e até os cuidados veterinários hoje, que são, né, que evoluíram muito também, tá? Então, a longevidade foi aumentando, porque o câncer é uma doença degenerativa. Quanto mais idade, maior a incidência, tá? Então, o cachorro que vivia até 8 anos, dificilmente ele ia morrer de câncer. Agora, os cães estão vivendo 14, né, 15, 16, até casos de 18 anos. Então, realmente, é a idade em que a incidência de câncer aumenta muito, como aumenta da insuficiência renal, como aumenta das cardiopatias. Então, a idade é o fator que vai desencadear, senão não haveria, ninguém morria. Então, por que as pessoas que dizem que a ração causa câncer? É Tá. porque ela dá qualidade de vida? É, porque ela aumenta a longevidade, tá? Entendi. Tudo que aumenta a longevidade, até os cuidados, era a mesma coisa assim, não. Os cuidados veterinários hoje causam câncer. Por quê? Porque se o cachorro não tiver cuidado veterinário, ele morre cedo, né? Não é vacinado, morre cedo, ele não vai ter tempo de ter câncer. O câncer é uma doença da idade, aumenta a incidência de acordo proporcionalmente à idade. Doutor, muitíssimo obrigada. Eu ainda estou com muitas dúvidas aqui. Tenho certeza que em casa irão surgir mais, mas o Hélio já está fazendo assim, que o nosso tempo acabou. Mas eu gostaria de agradecer ao senhor por mais uma oportunidade de ter essa aula. E gostaria de dizer que quem quiser ver o trabalho do doutor Ricardo é só seguir @São Francisco Clínica Veterinária no Instagram. Ou então Ricardo Rentz. Ai, o doutor Ricardo agora está Tá, mexendo no no Instagram. Eu estou Instagram, adorando, tá eu sou aprendendo. seguidora. Isso. Ricardo Reis, adorei, doutor. Eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com a TV Pet Show, esse programa maravilhoso, do qual eu tenho muito orgulho de fazer parte das. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. A minha pet dica de hoje é que o seu animalzinho, o seu cãozinho, é um animal de matilha. Ele precisa ter contato com outros cães. A pior coisa que tem é humanizar o seu pet. Então, hoje, existem creches onde eles podem passar uma manhã ou dia interagindo com os outros cães, ou mesmo pracinhas, que hoje são mais frequentadas até por cães do que por crianças.
E essa é uma recomendação que eu tenho feito ultimamente. Qual será a novidade de hoje, hein, Fuinha? É com você. Olá, pessoal. Nha, 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 nha. Repórter Fuinha informa. Fucei. E aprendi sobre pássaros que falam. Presta atenção. Os papagaios não são as únicas aves capazes de imitar a voz humana e outros sons. Todos os pássaros podem falar, porque possuem uma membrana chamada siringe, que fica entre os pulmões e a traqueia e permite a emissão ilimitada de sons. Nhanhã, papagaios, anuns e gralhas. Só para citar algumas espécies, hein? São muito sociais, vivem em bandos, costumam à noite se reunir e, pelo canto, trocar informações sobre alimentos ou alertar sobre a proximidade de predadores! Quando, porém, essas aves são postas em cativeiro... Meu Deus, não coloquem animais em cativeiro! Deus do céu, parem com isso! Não coloquem animais em cativeiro! Ora, quando, porém, as aves são postas em cativeiro, sua comunicação é interrompida, o que as deixa profundamente frustradas. Consulte sempre um veterinário e lembre, animais pintam o mundo melhor. Repórter Fuinha informou. E aí, gostaram do programa? Eu avisei que estava sensacional. É uma pena que está acabando, mas não sai daí porque dá tempo ainda de deixar aquele recadinho básico. Você quer rever uma matéria ou tem uma sugestão? Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais. Tem Casão Pet, que é a coisa mais fofa do mundo. Faz uma foto com ele e manda aqui para o nosso WhatsApp. Chegou agora, perdeu o TV Pet Show aqui na TV? Dá uma olhadinha no nosso canal no YouTube, @TV Pet Show. Tem todas as matérias lá para você. Aproveita e se inscreve e ativa o sininho que é para dar aquele apoio. Ou então posiciona a câmera do seu celular no nosso QR Code e vai direto para lá. E agora nós temos uma novidade. Estamos também agora no Spotify. Então aproveita e já segue a gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Até semana que vem. E lembrem-se, animais pintam o mundo melhor.